Gostaria de cumprimentar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de quinta-feira, conforme a gente sempre vem fazendo. E acredito que os irmãos que têm acompanhado o estudo com a gente sabem que nós estamos trabalhando um dos temas dentro da nossa série que se chama Vocábulos de Deus. Já trabalhou vários outros temas, como Senhor, Revelação, Escrituras. E hoje nós estamos trabalhando sobre o vocábulo ou termo mundo, conforme Deus vê. E um ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, um ponto que nós estamos trabalhando é justamente sobre cosmovisão. Amém? Cosmovisão. Então, para quem se lembra, caso algum irmão não esteja por dentro do que nós vamos falar hoje, pode assistir a aula anterior, que também está disponível na página da nossa igreja. Mas cosmovisão, de uma maneira bem simples, é a maneira como a gente interpreta o mundo, a maneira como a gente interpreta a realidade. De certa forma, todo mundo, sem exceção, tem uma cosmovisão, tem princípios, tem crenças que constituem a base, o fundamento pela qual ele interpreta as coisas, os fatos e todas as demais coisas. A nossa cosmovisão como cristãos, ela parte daquilo que nós cremos. E a base dela, a base daquilo que nós temos por cosmovisão, a base da cosmovisão cristã, ela é baseada na história que as Escrituras contam, que é a criação, a queda, a redenção e a restauração, conforme a gente lê na Bíblia. Mas um ponto interessante que para a gente entender sobre isso é que essa história, quando eu falo assim, história da criação, da queda, da redenção e da restauração ou consumação de todas as coisas, ela não deve ser somente uma história que a gente conta para a criança. Por exemplo, a história da criação geralmente é contado para a criança, a história da criação do mundo, a história da queda. Aí geralmente para os adultos já vão mais na parte da redenção ou da consumação de todas as coisas. Mas essa base, criação, queda e redenção, e restauração também, ela constitui a nossa própria história também. Por que eu falo isso? É porque nós fomos também criados por Deus, nós caímos, nós fomos redimidos ou salvos por Jesus Cristo, e nós seremos restaurados futuramente. Então, para nós que somos crentes, isso constitui a base. Essa história, na verdade, é a nossa história. Amém? É a nossa história. E, como eu falei semana passada sobre criação, hoje a minha intenção é falar um pouco sobre queda. Amém? E para isso, gostaria que os irmãos que tiverem aí as suas Bíblias, só pegasse e abrisse aí no livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 16. Ezequiel, lá no capítulo 16. E antes de nós gostaria de convidar você para orar comigo nesse momento, para que o Senhor nos abençoe no nosso estudo e nos dê graça. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nós estamos aqui
para estudarmos a Tua Santa Palavra. Pedimos graça, Senhor, nesse momento para que a gente possa aprender, para que a gente possa entender esse assunto, para que a gente possa ter uma cosmovisão moldada pela história, conforme revelada na Tua Palavra. É isso que eu oro, eu peço que aqueles que estão me ouvindo também venham a ser abençoados por Ti e que tenham a operação do Teu Espírito Santo, para que nos ajude a entender. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, então, antes da gente começar a fazer a leitura do nosso texto propriamente dito, eu gostaria de só explicar um pouco do conceito, do contexto do capítulo 16 de Ezequiel. Aqui, Jerusalém, ela é descrita como uma criança que foi largada pelos seus pais, ou seja, logo após ela ter nascido, e ela foi jogada no seu sangue, estava lá o cordão umbilical e tudo mais. E Deus é representado como um homem que passa pelo caminho, vê a criança, toma essa criança para si, e começa a proteger, a cuidar e a limpar ela. Então essa criança, ela cresce, ela fica bonita e ela se torna uma moça. No capítulo, os seios indicam que agora ela é uma mulher já crescida. Então esse homem aqui, que é uma figura do próprio Deus, ele vai vestir ela com as suas roupas, com as suas joias e com a sua beleza. E no tempo certo, ambos vão se casar, ela se torna a sua esposa. Então essa história, irmãos, ela vai do versículo 1 do capítulo 16 até o verso 14. Então é uma bela história, uma história bonita. Mas a partir do verso 15, que é a partir de onde nós vamos ler, a história ela vai ficando um pouco mais feia, se é assim que a gente pode falar. A história vai ficando um pouco mais feia. E é aqui, justamente aqui, que eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo. Amém? Bom, a partir do verso 15 de Ezequiel, capítulo 16, ele vai dizer assim: Mas confiaste na tua beleza e te corrompeste por causa da tua fama. Tu te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Escolheste alguns vestidos e fizeste altares adornados, e te prostituíste sobre eles, como nunca havia acontecido nem acontecerá. Também tomaste as tuas belas joias feitas do meu ouro e da minha prata com que eu te havia presenteado, e fizeste imagens de homens para ti, e te prostituíste com elas. E tomaste os teus vestidos bordados, e as cobristes. Puseste diante deles o meu azeite e o meu incenso, e o pão que te dei, a boa farinha, e o azeite e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas como um incenso suave. Diz o Senhor Deus. Aí o verso 20. Além disso, tomaste teus filhos e tuas filhas, que havias gerados para mim, e os sacrificaste para serem queimados pelas chamas. Acaso a tua prostituição foi tão pouca coisa, que ainda tinhas que matar meus filhos e entregá-los como oferta queimada? E o verso 22. E em todas as tuas abominações e prostituições, não te lembraste da tua juventude, quando estava nua e descoberta e deitada em sangue. Amém? Então, esse aqui é o nosso texto. Não vou fazer uma exposição dele conforme geralmente eu tenho costume aqui na igreja, não vou dar uma exposição dele. Mas é um texto que nos ajuda a entendermos um pouco sobre o que é a queda. Porque geralmente a gente fala sobre queda, então a gente precisa entender um pouco o que é a queda. Então a queda tem a ver com nós pegarmos a boa criação de Deus, certo? Pegarmos a boa criação de Deus, que Deus nos deu
para o nosso uso, para o nosso aproveitamento, e para que ela apontasse a sua glória e usarmos contra Ele mesmo. Amém? Então, a queda, em outras palavras, é nós tomarmos, a gente falou sobre estrutura e direção no estudo passado, é nós tomarmos a estrutura, aquilo que faz parte daquilo que Deus criou, e ao invés de nós direcionarmos para Ele, para a glória de Deus, nós direcionamos contra o próprio Deus. Então, à medida que o texto ele vai avançando, ele vai ficando bem mais grosseiro, bem mais forte. Mas aqui ele descreve de uma maneira bem gráfica o que é a queda. Amém? Ele descreve de uma maneira bem gráfica o que é a queda. Então, a aula de hoje, irmãos, ela pode ser até um pouco depressiva, até porque não é muito comum a gente falar hoje sobre queda, sobre pecado. Mas é importante a gente ter uma coisa em mente, que esse assunto, ele é necessário para nós entendermos com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de apreço, e termos um pouco mais de encanto pela redenção de Jesus Cristo. Amém? Quando eu tenho consciência dos meus pecados, quando eu tenho consciência da queda, quando eu tenho consciência de que eu sou um pecador, a redenção ela se torna mais vívida na minha vida. O nosso amor por Jesus ele se torna mais forte, mais firme, para assim falar. Mas quando a gente esquece dos nossos pecados, quando a gente se esquece da realidade da queda, Jesus ele se torna apenas um cara legal, que não atrai, não cativa mais ninguém para si. Amém? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a queda, sobre o pecado, mas só a título de uma pequena observação que eu gostaria de fazer, a gente vai ter uma aula específica falando somente sobre o pecado. Dentro dos termos bíblicos, o que é pecado, alguns conceitos, algumas divisões que a gente vai trabalhar. Então, hoje aqui eu gostaria justamente de trabalhar aqui, eu vou destacar 3 pontos sobre queda. Mas antes da gente fazer isso, eu gostaria de pontuar algo com vocês. Só um ponto antes de nós trabalharmos sobre isso. Primeiro, irmãos, o pecado, ele não se refere apenas a atos, palavras ou pensamentos. Amém? A Bíblia ela vai muito além do que nós estamos acostumados a falar sobre pecado. Porque, geralmente, nós pensamos em pecado como algo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas a Bíblia ela vai além. A Bíblia, as Escrituras, ela tratam o pecado no singular. Amém? No singular, um pecado. E o que isso quer dizer? É que pecado não é o que nós fazemos. Pecado é aquilo que está dentro de nós, que nos leva a fazer aquilo que nós fazemos. Amém? Eu vou repetir. Pecado não é o que nós fazemos, mas aquilo que está dentro de nós, que nos leva a fazer aquilo que nós fazemos. Nós não somos pecadores porque nós pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Isso quer dizer o quê? Que o pecado ele é algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Jesus disse que é do coração, é o que sai do coração do ser humano que o contamina, que torna ele impuro. Ou seja, então o que é que a gente aprende com isso aqui? É que o pecado ele habita no coração. Amém? Então ele é bem mais profundo do que a gente é acostumado a mencionar. Ele habita, e na Bíblia, coração é muito além do que a sede dos nossos sentimentos. Ele é o centro. Para você ter uma ideia, coração é o local da habitação do Espírito Santo. Amém? É o local da habitação do Espírito Santo. É justamente lá que o pecado reside. Amém? E outra questão também é que, por termos uma visão
alta de Deus e das pessoas que foram criadas à sua imagem, conforme a sua semelhança, é que nós vemos o pecado como algo tão ofensivo. Então a gente leva o pecado a sério porque nós levamos a Deus e as pessoas também a sério. Amém? Então, nós precisamos ter uma visão, ou melhor dizendo, uma cosmovisão moldada por uma realidade de que nós vivemos num mundo caído, num mundo caído, por assim falar. Amém? Um mundo de queda, que tem efeitos negativos tanto dentro quanto fora de nós. Então, se nós deixarmos de lado a realidade da queda, como descrita lá em Gênesis capítulo 3, a gente vai passar a ter uma visão fantasiosa do mundo. Bem, se a gente esquecer a realidade da queda, a gente vai ter uma visão fantasiosa, a gente vai transformar a nossa realidade, o nosso mundo, em uma utopia. Sem compreensão da queda, a gente não vai entender justamente o mal que ela traz para a nossa realidade. E para a gente entender isso, irmãos, eu vou destacar aqui 3 pontos com vocês, conforme eu falei anteriormente, usando pares de palavras, certo? Vamos usar pares de palavras. Como é que a gente vai trabalhar? Então vai ser o seguinte: o primeiro ponto, o primeiro par de palavras que eu gostaria de abordar com vocês é sobre a profundidade e abrangência da queda. Então, a gente falou semana passada, ou melhor dizendo, na aula anterior, sobre estrutura e direção. Nós aprendemos que Deus criou o mundo, criou as estruturas do mundo, e que essas estruturas são boas. Ou seja, a estrutura é tudo aquilo que faz parte da criação, certo? Mas a direção, o que seria a direção? A direção é aquilo que o ser humano faz com as estruturas da criação. Amém? Mas por causa do pecado, por causa da queda, a direção ela foi afetada. Então, tecnicamente, a direção ela é ruim, por assim falar. Então, a gente precisa discernir sobre direção boa e sobre direcionamento ruim. Mas só que essa não é uma tarefa simples, não é uma tarefa que a gente pode dizer que seja fácil, porque a gente pode caminhar ou para um extremo ou para outro. A gente pode caminhar para 2 extremos. Ou nós tomamos tudo como mal, ou nós tomamos tudo como bom. Amém? Então, a gente precisa compreender um pouco sobre direção pecaminosa, certo? O que isso quer dizer? Aí é que a gente consegue compreender a profundidade da queda, amém? Dos efeitos da queda. Isso significa, irmãos, que nós fomos tão profundamente manchados pelo pecado, ou melhor dizendo, que nós fomos manchados pelo pecado em todas as áreas da nossa vida, todas, sem exceção. Tudo foi manchado pela queda, foi afetado pela queda, foi corrompido pela queda. E, por exemplo, às vezes nós somos levados a pensar que nós temos momentos bons na vida. Amém? Momentos bons. Pensamos até que nós fomos 9,5 espiritualmente falando, não 10 porque ninguém é perfeito. Amém? Então a gente começa a pensar nos nossos feitos. Mas aí que vem as Escrituras. As Escrituras, elas nos humilham. E talvez seja por isso que muitas pessoas não gostam de ler ela. A Bíblia, ela nos humilha. Por exemplo, Romanos 8, 26, ela diz que nós nem sabemos orar como deveria. Você tem noção? Que nós não sabemos nem orar direito. E até os nossos melhores momentos não são grandes coisas. Por exemplo, quando a gente dá presentes, isso aqui é uma citação de Mateus capítulo 7, olha só que interessante.
até nós, ou para quem é um pai de família, vai dar um presente para o seu filho. Olha o que Jesus fala. Ele diz, olha, até vocês que sendo maus, sabem dar bons presentes. Você tem noção? Veja, não foi outra pessoa que falou que nós somos maus. Foi o próprio Senhor Jesus. Então, o que é que a gente percebe aqui? É que nós temos pecado até nos nossos bons momentos. Amém? Mas por que eu estou dizendo isso? É que parte de moldar a nossa cosmovisão à luz da queda é que o pecado está misturado até com coisas boas. Não que a presente seja algo errado. Não é isso. Amém? Não é que dar presente seja algo errado. Mas nós podemos termos uma atitude correta misturado com coisas que não são corretas, com motivações não corretas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos falar de esportes aqui. Qual é o lado positivo dos esportes? Por exemplo, ele é uma fonte de lazer, ele é bom para a saúde, bem, esse é o lado positivo. Mas o mesmo esporte pode produzir ganância, paixão idólatra por parte de quem torce, isso a gente vê muito. Amém? Então veja que ainda que ele tenha aspectos bons, como ser bom para a saúde, ele é misturado com coisas ruins. Então a gente não pode taxar uma coisa só como sendo boa ou como só sendo ruim. Isso seria ingenuidade. Amém? Um outro exemplo é que até as nossas virtudes, elas também estão misturadas com coisas ruins. Pense você aí numa mulher que é determinada a resolver todas as suas tarefas diárias rapidamente. Mas ela não somente resolve rapidamente, ela não somente tem pressa para resolver, mas ao mesmo tempo ela é bem organizada. No entanto, ela demonstra impaciência com quem não acompanha o seu ritmo. Agora preste atenção numa coisa. Ela resolve as coisas rapidamente por ser organizada ou por ser impaciente? Amém? Então você consegue perceber que geralmente as nossas virtudes vêm acompanhadas com os nossos maiores defeitos? Isso não quer dizer que nós precisemos ser um ou outro. Amém? A realidade é que nós somos os dois. Amém? Os dois estão presentes na nossa vida. Certo? Então a gente precisa entender que o pecado, ele está misturado ele está tão misturado com as nossas virtudes que às vezes até é difícil nós discernirmos. Então, geralmente, nós temos uma visão preto ou branco. Amém? Dizemos que ou uma atitude é boa e a outra é má, simples assim. Mas a gente esquece que ambos, tanto o bem quanto o mal, são realidades presentes na nossa vida. Uma ingenuidade, nós dizemos que tudo é do diabo, assim também é uma ingenuidade também nós falarmos que tudo é bom. Amém? Por exemplo, os fanáticos que falam que tudo é do diabo, não pode ver um logo de um refrigerante que já fala que é do diabo, ou um carro já fala que é do diabo. Também o outro lado também é verdadeiro. A gente pode acabar elogiando coisas que também não deveria. Amém? É comum hoje em dia a gente elogiar atitudes pecaminosas como se fossem admiráveis. Então, uma realidade aqui nada escapa dos efeitos da queda. Ela é tanto abrangente quanto ela é profunda. Ou seja, seus efeitos foram até as nossas raízes. Amém? Então, não se trata apenas de
atos externos. Porque geralmente a gente trabalha muito em atos externos, nos atos externos que a gente comete. Mas ela atinge o nosso coração, como falei anteriormente. Então, ela atinge as nossas motivações. E o único que consegue expor as nossas motivações é o Espírito Santo por meio da sua palavra. Jesus vai dizer em Mateus 15 que, olha, que com os lábios louvamos a Deus, mas o nosso coração está longe dele. Em outras palavras, nós podemos adorar ao Senhor com os nossos lábios, mas não com uma motivação santa. Então, qual é o ponto aqui? E aqui, irmãos, é algo que a gente deveria ter em mente sempre, que é não somente focar nos atos externos, mas no porquê nós fazemos ele. Amém? Lembra que o pecado, ele nasce no coração. Eu te falei bem no começo. Amém? O pecado, ele nasce no coração. Amém? E outra coisa, é que a queda é algo devastador. Ela afetou o nosso íntimo, sabe? O nosso interior, o nosso mais profundo. E aqui entra uma questão, que eu acredito que quase todo mundo já possa ter ouvido essa expressão. Isso é uma tendência que o mundo tem, que parece ser boa, mas para nós deveria ser algo horrível. E qual é essa tendência? Que nós devemos apreciar a beleza interior. Você já deve ter ouvido uma questão bem parecida com essa. Que você deve olhar para o seu interior, que você deve buscar a paz interior. Mas, olha só que interessante, que a Bíblia fala para a gente. É que dentro da gente é mais feio ainda. Amém? Dentro da gente é mais feio ainda. É algo aterrorizador. As Escrituras, quando elas vão revelar o nosso interior, elas mostram como algo cheio de pecaminosidade, podridão. É assim que a Bíblia revela o nosso interior. E nós jamais, em hipótese alguma, você vai encontrar as Escrituras nos encorajando a olharmos para dentro de nós mesmos, a buscarmos ajuda dentro de nós mesmos. Pelo contrário, ela ordena que a gente busque ajuda fora de nós. Porque se você olhar para dentro de si, você só vai achar idolatria. Nós fomos criados para olharmos para fora, para o nosso Criador. É por isso que nós temos 2 olhos voltados para fora. Amém? E é uma verdade que nós só conhecemos a nós mesmos quando nós conhecemos a Deus de verdade. Se a gente não tiver um conhecimento de Deus, nós vamos ter uma visão distorcida de nós mesmos. Amém? E por que eu falo isso? Porque Deus, Ele nos deu a sua palavra, e ela funciona como um espelho para a gente. Ela nos mostra como realmente somos, e ela expõe as nossas imperfeições. Talvez seja por isso que muitas pessoas não gostem de ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela expõe os nossos pecados, as intenções do nosso coração, e quando a gente se depara com aquilo que ele expõe, rapidamente a gente fica numa situação de desconforto e por aí segue. Uma outra questão também acerca da profundidade e abrangência é que o pecado, irmãos, ele é descrito também como algo universal. Amém? Olha só, eu vou ler aqui com vocês Gênesis capítulo 3, verso 19. Quem quiser abrir aí para ler também, pode ficar à vontade.
Amém? Gênesis capítulo 3, versos 17. Vamos ler do verso 17. Até o verso 19. Olha só que interessante o relato da queda. E disse para o homem: por que deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó e ao pó tornarás. Aí, olha só algo interessante sobre a queda, preste bem atenção. Quando Adão peca, Deus ele não traz consequências somente a Adão. Amém? Não traz somente consequências a Adão, mas ele traz consequências a todos os que Adão representava. Então, Adão representava o mundo inteiro. Certo? Toda a criação. Adão representava toda a criação. Mas, olha só, se o papel do homem era dominar a terra, conforme a narrativa de Gênesis capítulo 1, então a queda, conforme eu falei, ela afetou também a criação. Amém? Porque Adão ele era representante dela. Gênesis 3 também é descrito em Romanos capítulo 8, versos 20 a 22. E lá o texto diz que a criação está sujeita a cativeiro. E ela anseia essa libertação, a liberdade desse cativeiro. Então, olha só, que na aula passada nós falamos sobre a beleza da criação, mas hoje eu gostaria de falar que o que vemos não é algo tão belo assim. E o que vemos de belo nela, na criação, foi o que Deus, em sua bondade, ainda preservou. Mas tudo que a gente vê de belo são resquícios de um mundo perfeito que já se foi. E isso explica várias coisas. Porque o mundo está do jeito que está, porque o mundo está indo de mal a pior, porque parece que o ser humano não tem jeito. Tudo isso a doutrina da queda nos ajuda a entendermos um pouco. Então a gente percebe que a queda, o pecado, ele não é apenas tão profundo, é somente profundo no sentido de atingir somente o nosso ser, somente o ser humano, mas ele também é abrangente, ele atinge toda a criação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando. Geralmente nós vemos a criação, a natureza, como a nossa amiga e nós estragamos ela, certo? Geralmente é assim como nós vemos. Mas preste atenção que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia coloca a criação como nossa inimiga. Amém? Por causa da maldição que Deus impôs por causa da queda, ela torna o trabalho difícil. Em Gênesis 9, você pode ler que Deus teve que colocar medo nos animais para que os homens não fossem mortos por eles. Porque depois da queda houve bagunça no que diz respeito ao domínio da criação. Amém? Mas é por isso que é necessário que Jesus ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés, ou debaixo do seu domínio. Hebreus capítulo 2, quem quiser ler comigo, Hebreus capítulo 2, ele vai fazer uma citação do Salmo 8, verso 4 a 6, na qual ele vai dizer o seguinte, olha só. Hebreus capítulo 2, verso 6 a 8. Diz assim, isso aqui é uma citação do Salmo 8. Mas em certo lugar
alguém testemunhou dizendo: que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para para que te interesses por ele? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Todas as coisas de sujeitar-te debaixo dos pés. E ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Amém? Agora, olha que interessante. O homem, ele não era Deus, mas Deus pôs o homem sob o domínio da terra. Amém? Deus pôs o homem sobre o domínio da terra. Só que o homem peca, e cai, e esse domínio ele é afetado, ok? Mas só que olha que interessante, quem é que põe de volta a criação sob domínio? É o homem perfeito, Jesus Cristo. Por que eu falo isso? Porque Hebreus 2, ele aplica o Salmo 8 a Jesus. Ele é o homem perfeito. É Ele quem coloca tudo em ordem. Por essa razão é que nos esperam novos céus e nova terra, onde o leão habitará com o cordeiro. É Ele que faz todas essas coisas, não somos nós. O domínio, aquele domínio que foi perdido na queda, agora está debaixo do verdadeiro homem, Jesus Cristo. Ele tem o domínio. E agora, nós conseguimos dominar a criação justamente por causa da nossa união com Ele. Amém? Só consegue dominar a criação que estamos estudando quem estiver unido com Ele. Semana passada, ou melhor dizendo, no estudo passado, né, a gente falou sobre o desenvolvimento das estruturas da criação, certo? Desenvolvimento das estruturas da criação, Gênesis 4. Nós falamos, por exemplo, do pai, daqueles que cuidam de gado, do pai, daqueles que tocam harpa e flauta, que seria o pai da música. Isso a gente mostrou o potencial da criação, a estrutura da criação que tem potencial para ser desenvolvido. Certo? Só que no mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 4, nós vemos a descendência. E essa mesma descendência ela é descrita lá até o capítulo 11 como construindo cidades. E construir cidades, no contexto da época, era um sinônimo de grandeza. Em Gênesis 11, eles construíram Babel, por exemplo, justamente porque eles queriam fazer um nome para si. E fazer um nome para si dava a ideia justamente de possessão. Então, eles queriam ser o dono deles mesmos. Então, de Gênesis 4 até Gênesis 11, é uma história justamente de abandono de Deus. Onde, se você pegar na história de Gênesis 11, conforme que eu falei que a queda tem a ver com pegar a criação de Deus, que Ele criou para nosso bem, para que apontasse para a sua glória, e usar contra Ele. Olha só que interessante. Lá a gente vê homens usando ciência e tecnologia contra o próprio Deus, justamente com a intenção de construir um império para si. Mas a Bíblia, ao contrário, ela vai falar que Jesus construiu uma cidade para a gente, para o seu povo. Uma cidade que está nos aguardando. Amém? Então, a gente ter uma visão da queda nos ajuda a não termos uma visão fantasiosa da sociedade. Amém? Eu quero dizer, é que, por exemplo, às vezes a gente diz que as pessoas são más por causa do ambiente, certo? Então, ou se a gente resolver a questão da educação, questão da segurança, da pobreza, vários outros aspectos, o mundo será perfeito. E não que essas coisas sejam ruins, não que essas coisas sejam más, e são coisas que devem ser desejadas.
Amém? Porque ela expressa bondade, justiça e misericórdia. Mas nada disso é a solução. Amém? Nada disso é a solução. Porque o pecado ele é algo muito mais profundo e abrangente de ser tratado. Isso é tratado por meio de redenção. Amém? Esse foi o nosso primeiro ponto, profundidade e abrangência. O nosso segundo ponto, nossa segunda combinação é como a queda sendo pessoal e parasita. O que eu quero dizer por pessoal? Olha só. Se a sociedade ela é má, por assim falar, porque o homem é mau, então a gente não pode separar o mal social do mal pessoal. Um exemplo. Às vezes nós dizemos que o problema do Brasil está no sistema. Então, muda o sistema, que automaticamente vai mudar as coisas vão melhorar, o problema está resolvido, certo? Mas só que a gente corre um perigo nisso aqui, a gente corre o risco de despersonalizar a culpa, lançando ela sobre um sistema. E o que isso faz? Isso tira o homem da jogada. Amém? Isso tira a culpa do ser humano. Mas só que o que a gente precisa ter em mente é que Deus, Ele julga pessoas, não sistemas. Então, tudo que não presta no nosso país é praticado por pessoas que desonram a Deus, simples assim. Amém? O pecado ele é algo, por isso que o pecado é algo pessoal. Certo? Além disso, o pecado faz com que nós fez com que nós invertêssemos a ordem dos mandamentos. Acredito que os irmãos devem lembrar, quem não lembrar, eu vou repetir aqui, que quando Deus criou as coisas, Ele nos deu 3 mandatos, certo? 3 ordenanças, por assim falar. O mandato espiritual, que está relacionado ao nosso relacionamento com Deus, que é visto no mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos o mandato social, que fala do nosso relacionamento com o próximo, que é visto no mandamento de que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e o mandato cultural, que fala do nosso relacionamento com a criação, visando o bem do próximo para a glória de Deus. Isso a gente falou na aula passada. Então, o que é que a queda faz? A queda ela inverte isso. Como? Justamente o relato da queda ela vai nos mostrar. A criação, que ela é representada pela serpente, ela passa a ser ouvida. Mandato cultural, ação em primeiro lugar. Depois a mulher, ela passa a ser ouvida. Mandato social, em segundo lugar. E por fim, o Criador é ouvido. Mandato espiritual assume o terceiro e último lugar. Então, de mandato espiritual, social e cultural, foi para cultural, social e espiritual. Então, ele inverteu as coisas. Amém? E por parasita, eu quero dizer que o pecado ele não tem domínio próprio. O domínio de Satanás está dentro do domínio de Deus. Por que eu falo isso? Porque ele não tem poder para criar nada. O que é que um parasita faz? O parasita, quando ele se hospeda em outro ser vivo, ele toma os seus nutrientes e causa mal para esse outro ser vivo. É justamente isso que o pecado faz. Ele se penetrou na boa criação de Deus e usa para o mal. Amém? Eu vou dar um exemplo do que eu quero falar. A estrutura da criação, ou seja, aquilo que Deus criou mesmo,
como fazendo parte da estrutura, ela não pode ser apagada. Amém? Ela não pode ser apagada. Uma estrutura da criação é a família. Amém? A família faz parte da estrutura da criação. Certo? De certo modo, o que é que a gente acaba dizendo? É que a sociedade está destruindo ou destruiu o conceito de família. Mas isso não é verdade. Ela distorceu. Em outras palavras, como a gente está falando de direcionamento, de estrutura e direcionamento, ela direcionou para um lugar errado. Amém? Mas só que o conceito de família ainda a estrutura da família ela ainda permanece. Certo? Ela ainda permanece. Isso quer dizer que ainda que as pessoas façam coisas que desonrem a Deus, contudo, nenhum ser humano consegue fugir do senso de que precisa de uma família. Até aqueles que distorcem a estrutura, direcionando para uma realidade pecaminosa. Até eles ainda sentem a necessidade de ter uma família. Por quê? Porque isso está gravado no nosso interior. Isso Deus gravou dentro do nosso interior. Isso faz parte da estrutura da criação. A direção que damos a essa estrutura é que é pecaminosa. É justamente isso que acontece hoje em dia. Amém? É justamente isso que acontece hoje em dia. Até que não tem família, por exemplo, uma família de sangue presente, busca isso em amigos. Certo? Então o pecado, ele distorce a direção, mas ele não afeta a estrutura. Então, por essa razão que o ser humano, ele usa coisas corretas de modo errado. Meu pode ser errado. Mas Jesus é aquele que conserta todas as coisas. Jesus é aquele que pega uma coisa danificada e encaixa no seu devido lugar. Isso a gente vai compreender um pouco mais nos próximos estudos sobre redenção. E o meu terceiro e último ponto é sobre a ideia de mundano secular. Geralmente, irmãos, a gente analisa a atividade ou postura de um crente no sentido de que pode ou não pode fazer. Por exemplo, quando um crente ele quer resolver de uma maneira bem preguiçosa sobre determinada situação, ele pergunta para o pastor, para alguém, para algum, geralmente é para o pastor, se aquela situação é pecado ou não. Se o pastor disser que é pecado, então é pecado. Acabou, ponto final. Então é pecado. Amém? Mas só que quando nós usamos essa postura preguiçosa, sem discernimento, nós acabamos por dividir as atividades, as posturas, entre mundano e sagrado. No sentido quê? De que isso o crente faz, isso o crente não faz. Amém? Então, nós fazemos essa divisão em termos de ocupação na criação de Deus. Ou seja, dependendo do lugar que aquilo ocupe na criação de Deus, nós vamos definir se aquilo é pecaminoso ou não. Certo? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, que quando mais próximo da igreja eu falo o templo, o local de reunião, quando mais próximo da igreja, mais sagrado é. E quanto mais longe, mais mundano é. Você consegue entender sobre essa situação? Então, para muitos evangélicos, o mundanismo ele é composto por certas atividades. Como, por exemplo, certos tipos de jogos, certo tipo de arte, certos tipos de músicas. Mas algo que talvez, acho que poucas pessoas pararam para pensar nisso. É que todas as coisas boas que Deus criou, que Deus fez, foi corrompida pela queda. Então, o que é que a gente deve fazer? Olhar as coisas como criacionalmente boas, mas
pecaminosamente distorcidas. Eu vou dar um exemplo nisso, acerca das profissões. Geralmente nós enxergamos mundanismo em certos tipos de atividades, como, por exemplo, direito, o advogado criminal, na arte. Mas dificilmente a gente enxergar mundanismo, por exemplo, na enfermagem, na pedagogia e outras atividades. Agora imagine o seguinte, imagine que um jovem chega com você e diga que queira ser ator, quer fazer teatro. E outra jovem, outra moça diga que quer fazer enfermagem ou medicina. Qual é o olhar que, geralmente, qual é o olhar que a gente olharia para eles? Por que eu falo isso? Porque ainda que seja difícil nós admitirmos, geralmente nós classificamos certas atividades como essencialmente boas e outras como essencialmente pecaminosas. Então a gente diz, olha, não, essa profissão aí, crente não pode fazer isso. Ou esse tipo de profissão aqui, crente não pode. Não, essa aqui tem a cara de crente. Isso se torna bem claro, talvez esse seja um exemplo bem claro, quando nós falamos, por exemplo, que crente não pode ser político. Ou, por exemplo, que crente não pode ser advogado criminal. Eu sei que há certas coisas que o pecado afetou de tal maneira que é difícil a gente ver bondade. Mas nós devemos estar alertas para o fato de que não sermos enganados ao pensar que certas coisas são praticamente más e outras são tão boas que, se escolhermos, nós vamos dizer que é algo maravilhoso. Mas preste atenção numa coisa que eu vou falar para vocês, numa realidade. O mundanismo, ele é como um vírus. Amém? Você carrega aonde você estiver. Fora ou dentro da igreja. Ele é um vírus. O mundanismo não é uma atividade ou um lugar. O mundanismo está relacionado ao nosso coração. Amém? O mundanismo está relacionado ao nosso coração. É por isso que, um exemplo, que nós podemos fazer coisas fora da igreja, isso falando a gente pode fazer coisas fora da igreja sem termos uma atitude mundana, ou melhor dizendo, uma motivação mundana, e fazermos coisas dentro da igreja tendo uma motivação mundana. Por quê? Porque o mundanismo, ele funciona como um vírus, ele está dentro de nós. Não importa onde você esteja, o mundanismo, ele vai estar presente. Certo? Então, irmãos, embora hoje a gente tenha falado muito sobre o pecado, Deus, ele é tão bondoso que não deixa com que o pecado faça o estrago, todo o estrago possível. Na teologia, a gente chama isso de graça comum. O que é graça comum? Quer dizer que Deus, ele derrama a sua bondade sobre todos os homens, de tal forma que eles experimentam não somente aquilo que é mal. Por isso que as Escrituras falam que Deus faz chover sobre bons e sobre os maus, independente do desempenho espiritual deles. Por quê? Porque Deus, ele é gracioso. Agora preste atenção aqui. Graça, isso eu vou falar bem devagar. Graça é Deus dar aquilo que os homens não merecem. Bem, nada do que você recebe de Deus é porque você merece. Você não merece nada. Eu não mereço nada, e Deus dá várias coisas boas, ainda que as pessoas não sejam salvas, ainda que as pessoas nem creiam que Ele exista. Mas Ele concede coisas boas. Olha só,
um exemplo disso é em Atos capítulo 14, verso 16. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. O que é que o texto está falando? Que Deus, na sua bondade, encheu o coração dos homens ímpios de alegria e de fartura. Amém? Então, olha só que interessante, algo bem interessante que a doutrina da graça comum nos ensina. É que o ser humano, mesmo que ele não creia em Deus, ele pode experimentar uma alegria que é verdadeira, uma alegria que provém de Deus. Um exemplo, quando uma pessoa que ela nem crê em Deus, ela experimenta a alegria, por exemplo, do nascimento de um filho, isso é uma alegria verdadeira, não pode falar que é uma alegria falsa. Amém? É uma alegria verdadeira. Quando ele recebe algo de Deus e se alegra por isso, é uma alegria verdadeira. Quando ele desfruta dos frutos do seu trabalho, é uma alegria verdadeira. Só que o que é que acontece? O que é que eles fazem com isso? Que ao invés deles se voltarem para o Criador, eles se voltam contra Ele. Pode até ser com seus lábios, mas porém as suas ações demonstram o oposto. Amém? Então existem muitas coisas boas que são desfrutadas por pessoas, por descrentes, pessoas que não creem em Deus até. Mas não porque elas sejam do bem, mas porque Deus é gracioso. Por exemplo, a graça comum faz até com que um descrente fale a verdade. Isso porque toda a verdade procede de Deus. Então aqui eu concluo, amém? Dizendo que nós precisamos discernir entre o bom e o mal, entre o verdadeiro do mentiroso, não descartando as coisas, mas entendendo que numa mesma coisa, no mesmo curso, no mesmo livro, numa mesma aula, seja o que for, contém coisas boas e coisas ruins, coisas verdadeiras e coisas mentirosas. Isso nos dá uma responsabilidade ou uma sensibilidade para vermos o pecado de uma forma mais profunda e não simplesmente taxativa. Aquele tipo de santidade, por exemplo, do crente faz isso, o crente não faz aquilo. Amém? Por quê? Porque tudo que nós fazemos é manchado pelo pecado, não importa o que seja. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo está limpando tudo. E eu espero mostrar no próximo estudo, quando a gente for estudar sobre redenção, como é que ele faz isso. Amém? Então aqui, eu já finalizando de fato, eu quero dizer para vocês que o propósito da aula de hoje foi justamente mudar um pouco da cor da lente de vocês. Por exemplo, na aula passada nós falamos sobre a beleza da criação. Hoje o assunto foi um pouco mais para baixo. Mas isso é para a gente entender que o crente que tem uma cosmovisão cristã, ele se alegra com a beleza da criação. Ele entende que tudo foi criado por Deus. Tudo que Deus criou é bom no que diz respeito à sua estrutura. Mas também ele se entristece ao mesmo tempo por causa da realidade da queda. É isso que a queda faz. Ela faz com que a gente olhe as coisas lindas que Deus fez, mas também ela faz com que a gente se entristeça por causa do modo perverso que nós usamos ela. E isso não é para o nosso desespero, mas é justamente para a gente se encantar com o assunto da próxima aula. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos agradecer pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, queremos pedir que Tu nos ajude a moldarmos uma cosmovisão
de acordo com a verdade revelada nas tuas palavras, na base da história, a criação, que é a de redenção, para a gente ler e interpretar com a ótica das Escrituras, Senhor. É isso que nós oramos hoje e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.